A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. Veja aí, veja aí. Pega as duas. Ela pega. Para interagir, telefone 3222-5905, 3023-6501. Hora certa, sem ao ar. Na Grande João Pessoa, 8 horas e 18 minutos. 8 horas e 18 minutos na Grande João Pessoa. Você está com o programa Espaço da Palavra. Como eu disse a vocês, o irmão Sandro está com a virose. E como ele está com a virose, a gente está sem ele nesse momento, mas ele está em casa orando conosco, buscando ao Senhor conosco. E nós estamos com a nossa irmã Carmelina, que vai fazer o programa conosco hoje. Ela sempre faz o programa com a gente hoje. Sempre faz toda semana com a gente, mas hoje ela vai estar aqui na bancada do programa, fazendo o programa conosco. E eu já quero enviar uma saudação especial para o pastor José Carlos de Lima, que é o nosso pastor presidente, também para o pastor Antônio Ferreira da Silva. O pastor Antônio Ferreira é o nosso pastor de Bahia, toda a sua família. A irmã Glória, que é a diretora do Círculo de Oração de Bahia, está sempre conosco também. Nós tivemos algumas dificuldades na questão da colocação das câmeras do Facebook, mas está normalizando, né, Fernando? Está normalizando e vai dar tudo certo. Hoje nós temos um tema interessante para falar. Algumas pessoas sempre me perguntam a respeito desse tema. E hoje eu fui desafiado a escrever alguma coisa rápida, breve, a respeito do livre-arbítrio e da soberania de Deus. Nós vamos falar da soberania de Deus e do livre-arbítrio, da predestinação e do livre-arbítrio. Hoje nós vamos ser desafiados a falar a respeito disso. E vamos pedir a Deus para Deus nos orientar para falar desse assunto, que é um assunto teológico, se não o mais polêmico, um dos mais polêmicos assuntos da teologia. Livre-arbítrio e soberania. E a gente vai falar desse assunto daqui a pouquinho. Você que está conosco, continua conosco, compartilha conosco, porque nós vamos estar evangelizando. Através dessa programação, nós estamos evangelizando, alcançando vidas, pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, pessoas estão sendo ricamente abençoadas pela palavra do Senhor, outros estão sendo alimentados pela palavra, estão alcançando liberdade, libertação. Esse é o alvo desse programa. Esse programa também é uma promoção do Seminário ICTIS. Seminário ICTIS é o Seminário Interdenominacional de Teologia e Missiologia. Está funcionando nas dependências do prédio da Igreja Batista Redimir, do pastor Diógenes Augustus. E aí a gente já quer mandar uma parte do Senhor para o pastor Diógenes, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também quero estender essa parte do Senhor para o pastor Joabe Abrantes. O pastor Joabe Abrantes é o pastor da Assembleia de Deus Ebenezer. O pastor Joabe Abrantes está fazendo um trabalho abençoado. Deus está abençoando, salvando vidas, batizando com o Espírito Santo,
curando enfermidades, porque afinal de contas a palavra do Senhor diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio de vocês. E o pastor Joabe Abrantes está com um trabalho sendo abençoado na igreja Assembleia de Deus Ebenezer, no Alto da Boa Vista. E ele também está atendendo na Farmácia Popular do Trabalhador. Se você precisa de um medicamento fitoterápico, de fraldas geriátricas, se você precisa de medicamento de ordem farmacêutica mesmo, sem ser fitoterápico, laboratorial, farmácia, você vai lá, procura os medicamentos na Farmácia Popular do Trabalhador. Lá nós temos uma linha de remédios genéricos. Temos também a nossa missionária Anita, que ela tem aquela mão angelical. Se você precisa fazer uma aplicação de uma injeção, procura a irmã Anita. Ela é especialista nesse negócio de aplicar injeção. Bom, quando eu tenho meus problemas de coluna, que vocês sabem, e eu acredito na cura divina, e ele vai me curar, claro, vai me curar dessa prova que eu tenho na coluna, e quando ele me curar, eu vou deixar de tomar essa medicação. Mas enquanto isso, de vez em quando eu vou lá e peço para a irmã Anita aplicar uma injeção para aliviar as dores da coluna. Mas Deus tem sido bom e eu não tenho tomado analgésico, não tenho tomado anti-inflamatório, tenho tomado a raiz de Jessé. E a raiz de Jessé tem feito milagres e vai me curar dessa dor em nome de Jesus. Fernando, solta aí aquele hino bonito, em nome de Jesus. Está cortando a cabeça da gente. Tá do mesmo jeito? Vai chegar. Tá bom, né? Pinguinho só. Depois.
Agora mesmo eu amigo meu aí. CYI 688, 1280 kHz. Rádio Senhauá, a super rádio da Paraíba. Hora certa, Senhauá. 8 horas e 30 minutos na Grande João Pessoa. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo, pastor Mário Sérgio. Pastor Mário Sérgio, ele é cirurgião dentista, é o meu dentista, gente muito boa, gente muito fina, meu amigo de longas datas, e ele atende ali no edifício Vinha Del Mar, aqui bem pertinho na Lagoa, no edifício Vinha Del Mar, no 9º andar. Pastor Mário Sérgio está completando 10 anos de pastorado na Igreja do Nazareno. Pastor Mário Sérgio, se sinta abraçado por mim, parabenizado. Deus te abençoe muito. Deus abençoe a irmã Dora, que é a sua esposa. Deus abençoe os teus filhos. Deus abençoe o teu ministério. Deus continue abençoando você ricamente. Mário Sérgio tem um trabalho social com o Betel Brasileiro, com a Juveve. De vez em quando ele viaja, e nessas viagens do sertão ele faz extração de dente, obturação de dente, faz também prótese dentária nessas viagens, tudo por conta do reino, tudo por conta do reino. Deus vai te abençoar, te recompensar grandiosamente. Mário Sérgio, estou indo aí nessa semana para a gente conversar e você ajeitar alguma coisa nos meus dentes. Eu e Cíntia Cibele. Deus te abençoe muito, meu amigo Mário Sérgio, doutor Mário Sérgio, cirurgião dentista e é pastor da Igreja do Nazareno, fazendo 10 anos de ministério ontem. Muito obrigado pela presença, pela participação conosco aqui no Espaço da Palavra. Quero também estender esse a parte do Senhor para o nosso irmão Joelson, que está nos Estados Unidos, que sempre está conosco na programação, o nosso pastor Herculano, que está em Portugal. Deus abençoe muito a todos no nome do Senhor Jesus. A todos quantos estão participando conosco, Deus abençoe. A minha mãe lá em Cuité de Mamanguape, com meu pai, irmã Délia, irmão Otaviano, muito obrigado. Meus irmãos que estão sempre cooperando conosco. A minha irmã Cleide, ela faz a retransmissão, ela retransmite a programação. Deus abençoe a Cleide, Débora, Fábio, Orlanildo, Adriana, minha cunhada, que sempre está participando. Enfim, Deus abençoe a todos, a Risalva. Deus abençoe a todos. Continua orando, que daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito da predestinação e do livre-arbítrio. E a gente vai dar uma visão bíblica a respeito disso. Vamos dar uma visão bíblica a respeito da predestinação e da soberania divina. Mais uma vez, se você precisa de um medicamento, liga para o 3253-3779. 3253-3779 é a farmácia popular do trabalhador, onde o pastor Joabe Abrantes também atende. Nos círculos de oração tem sido uma bênção. Na quinta-feira, lá na igreja Assembleia de Deus Ebenezer, da nossa irmã Maria Abrantes, que é a nossa amiga, e o seu esposo Major, que também tem ouvido a programação. Deus abençoe muito, muito
a irmã Maria Brandes e o seu esposo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir uma saudação pela nossa irmã Carmelina. Ela vai externar o que ela sente, vai ler um versículo, vai mandar uma saudação para as pessoas que sempre assistem a programação com ela. Irmã Carmelina, fique muito à vontade, leia um texto bíblico, leia uma palavra bíblica e mande saudação, fale o que a senhora está sentindo no seu coração. Mais uma vez eu saúdo a todos os ouvintes com a paz do Senhor. Eu quero enviar uma saudação a os que me acompanham a nossa transmissão que fazemos pelo Facebook. Pessoas que ainda não são evangélicas, amigos assim de longas datas, que me acompanham, me acompanharam na vida secular e que hoje alguns ainda me acompanham naquilo que Deus escolheu que eu fiz, que eu seja, que eu faço. Então, eu quero mandar um abraço especial para eles. Congrego na cidade de Bahia. Eu mando a todos os irmãos que estejam a ouvir a irmã Glória, para quem foi enviada a saudação, o meu pastor, Antônio Ferreira da Silva e toda a sua família, e a todas as irmãs e irmãos conhecidos, aos nossos... aos meus colegas de seminário, que é do ICTES, que esse programa é um patrocínio, um patrocínio do ICTES. Então, a todos os alunos do ICTES, essa família enorme que nós formamos para a aprendizagem da Palavra de Deus, mando uma saudação toda especial, um abraço. E eu vou ler, eu ainda não sou a pregadora sonhada pelo meu professor Israel, mas um dia eu vou chegar lá. Eu vou ler, deixar para os ouvintes o Salmo 17, alguns versos. Ouve, Senhor, a oração de Davi, onde ele faz a súplica pela proteção divina, a qual ela é indispensável a todos nós, e quando nós temos assim determinadas situações, e por que não dizer todos os dias, né? Então, leiamos. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sonda-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo e iniquidade, nenhum encontras em mim, a minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acorde as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade. Ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Paro aqui. Não vou fazer um estudo a respeito do Salmo, mas principalmente aqui o início, Senhor, o verso 1, ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Quando vamos fazer uma oração, estamos a necessitar do auxílio de Deus, então é um cuidado que eu entendo assim, que nós devemos ter aqui dos nossos lábios, e principalmente durante aquela oração, não saia assim da nossa boca algo que não seja verdadeiro.
quando se vai, principalmente implorar o auxílio de Deus, não é? Não é que todo o tempo e todos nós tenhamos essa perfeição, porque aqui o Salmo fala que nós não seja encontrado iniquidade, que você está pedindo coisas a Deus. É difícil, eu sei se disse aqui, mas se deve fazer uma tentativa. É isso? De que sejamos assim, tentamos ser o mais sincero, as nossas palavras têm assim sentimentos bons na hora de se dirigir a Deus, de pedir auxílio a Ele. É isso? Com certeza. Então, eu quero aproveitar a oportunidade. Eu gosto até porque eu não sou uma pregadora, né? Não sei ainda, mas eu queria aproveitar a oportunidade para sentir, meu coração foi tocado assim, para contar algo. Ainda não é o meu testemunho todo, mas eu tem coisas Fica à pequenas vontade. que Bem à vontade mesmo. tem coisas que Deus assim faz e que normalmente as pessoas não dão importância, mas que para a gente tem assim uma importância assim muito grande. Eu vejo já tenho desde 2000, né? Me converti. Então, uma das coisas mais difíceis que eu tive, que quando nós chegamos, quando nós chegamos aos pés de Jesus, aí e permanecemos às vezes a vida inteira com determinadas cargas que são difíceis de tirar. Eu tinha algo assim, e disse, mas isso é besteira, todo mundo faz, mas para mim foi, na igreja onde eu iniciei, que não foi na congregação que eu me encontro hoje, então eu confessei que tinha um vício. Quando cheguei na igreja, que me convocaram para fazer o estudo, um treinamento, uma espécie de treinamento que era para poder haver o batismo nas águas. A igreja procedia assim. E eu disse que não podia ir porque eu fumava. Eu vou falar isso aqui porque eu sei que tem pessoas, eu já me deparei com pessoas que estão dentro da igreja, mas permanecem com determinados vícios. Porque o vício não é só o fumo, não é só a bebida. Há vícios, assim, tudo que é repetido e que é errado, é mais ou menos assim, o conceito se torna um vício. É o vício de falar mal dos outros, é o vício, não é? Então, tem coisas que ficam muito impregnadas na gente. Eu não consegui, eu tive uma alegria muito grande, mas eu não consegui deixar o vício. Eu passei quase um ano na igreja e fumando, mas os membros e o pastor da igreja sabiam. Aí eu não participava de ceia, eu não podia ter esse batismo que eu queria tanto. E esse ano todo eu começava a pedir, é uma coisa que é boa, pedir auxílio das pessoas mais experientes, já há muito tempo no Evangelho, e foi, inclusive, lá em Bahia, que eu comecei a ir às orações, e lá eu encontrei, assim, muito apoio. Eu pedia muitas mães, porque como era que eu orava, porque você é novo, né, você quer ouvir muito, e eu ouvia Deus, eu ouvia através de testemunhos, que Deus curava de AIDS, de câncer, que pessoas que antes eram consideradas assim, marginalizadas, hoje eram pessoas dedicadas a Deus. Então eu comecei a batalhar, fui orar, e do meu jeito eu pedia sempre a Deus isso. E uma noite, que na igreja onde estava a oração, se chamava culto de oração, ele ocorria à noite. Eu cheguei lá e uma missionária, quando estava louvando, para dar início ao culto, ela começou, interrompeu o louvor, mas ela tem esse dom de, ela fala, ela ainda, né, ela é viva, ela fala, ela vai passando aquilo, uma revelação, ou aquilo que Deus quer, no próprio ritmo da música que ela estava, ela não sai, é bonito, né? Aí ela começou, eu lembro textualmente do que Deus disse: vou te libertar do vício hoje. Glória a Deus. Estão pedindo para a senhora falar mais alto um pouco. Vou te libertar do vício hoje. Vou usar de minha misericórdia contigo. Pegas o que tu deixou em casa, eu tinha deixado 2 cigarros em cima da minha mesa. Pega o que tu tens em casa, joga fora e confia.
Então, quando eu cheguei em casa, eu peguei aqueles 2 cigarros que estavam lá em cima daquela mesa. Sim, mas aí lá, aquela sensação, eu sabia que Deus era comigo, porque tinha um outro irmão na igreja que fumava, que a gente até conversava a respeito. Aí eu achei que. Mas não, eu não tive dúvida que era comigo, porque era muito forte, era como se tivesse alguém falando dentro aqui de mim. Chega, ressoava assim, aquele negócio bom, gostoso. Né? As lágrimas, não tem como conter. A alegria, o alívio, era como se eu tivesse sido limpa. E fui, porque eu tive uma oportunidade por dentro fisicamente e aquela opressão, aquela agonia que eu sentia, digamos, espiritualmente mesmo, né? Que era muito ruim, foi uma batalha forte. Eu tive a oportunidade de fazer exames para fazer cirurgia, e se meu pulmão é como se eu nunca tivesse fumado. Não ficou sequela nenhuma. E foram 20 anos de cigarro. E um maço por dia. Né? Então, eu cheguei em casa, então, peguei os 2 cigarros que tinha, amassei assim na mão. Fui no banheiro, joguei eles 2 dentes. Pronto, Satanás, Deus me libertou. Jesus me libertou. Então, isso para mim foi muito importante. Foi no início, eu passei a adquirir assim uma confiança. Sabe como é? Eu sei que eu tenho outras coisas e a principal, a gente sabe que é salvação. E uma coisa, hoje eu vou só dizer que eu era espírita kardecista. Foi quando da minha, a gente diz chamada? Quando da minha chamada, eu tenho certeza, Misael, porque eu lembro, eu tenho consciência do que eu estava passando, eu estava sendo oprimida de uma forma que eu estava perdendo a razão. Lá durante o Espiritismo, e foi quando Deus me chamou. Desculpa. Sabe que chega a voz? Não. Então Deus já fez muita coisa na minha vida. De outra oportunidade, eu falarei mais um pouco. Então, o que eu quero passar, tendo contado isso, é que qualquer coisa que nós tenhamos assim, que todos nós temos consciência daquilo onde nós somos falhos, repetimos erros assim, às vezes, sem praticamente perceber. É que se nós nos apegarmos assim a Deus, confiar, entregarmos completamente a Ele qualquer situação, inclusive essas até de má formação nossa, do nosso caráter, ou de vício, ou algo físico, algo espiritual, com certeza Ele faz. Não, e nem tem que ter vergonha, nem das pessoas, porque é uma coisa que nós hoje temos uma filiação, sabemos a quem pedir socorro. Não é isso? Então eu agradeço a oportunidade, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, um hino, louvor. Cortou minha voz para não contar a história do Espiritismo. Jovens, crianças, responsabilizados. Deve ter gente desse povo que assiste Nessa geração, não sabe só que conhece. Sim, meu filho. Eu não vou falar mais isso. É ótimo, só não quer água. Eu quero, eu vou pegar. Sabe? Um pedaço. Você não quer água? Não, agora. Mas traga, Fernanda, eu quero. Eu estava no outro céu, isso é verdade. Eu sabia que eu não fiquei no bonito, eu passei por aquele outro. Fui lá. Olha aí. Foi todo mundo disse, a mulher engasgou. Será que ninguém ouviu? Eu estava falando muito baixo. Ele não é isso que tem que controlar o som, não? Para botar mais baixo. Mãe colocou aqui, vamos ver no cafezinho, né? Aqui sim. Dela que eu estou mandando um abraço. Põe um abraço. Deus te abençoe, Macarrão. Obrigado, Fernanda.
vezes que nós vai contar, fica com um plom, né? Se não fosse Deus, eu não tirar aquilo. Ele disse, eu vou usar e vou fazer contigo. Olha, Deus, fala no chão, como eu posso dizer. Olha, chama lá em vez de era muito interessante, porque eu apesar de por me ensinar, eu fazia comigo, mas o negócio era eu mesmo. Eu preparei o ponto, mostrava o cidade. Eu mostrava. Eu chegava no serviço, eu sempre ficava mal, o senhor sabe, o serviço, eu lia muito a respeito, sabia da enquanto ele estava aqui na terra, eu morri, ele batalhou todo o ponto lá. E eu casava, eu tinha olhado. E eu pensei que não ia respirar. Hora certa, sem ao ar. Na Grande João Pessoa, nós estamos a 8 horas e 53 minutos. 8 horas e 53 minutos. Mais uma vez, quero mandar uma paz do Senhor aí para o meu amigo Mário Sérgio. Ele está dizendo que atende na sala 907. Sala 907 do edifício Vinha Del Mar, no centro aqui de João Pessoa, aqui na Lagoa. E aí ele manda
o telefone da secretária Simone. Simone é uma bênção do Senhor Jesus, que atende as ligações e marca as consultas. E eu vou passar para vocês o número do telefone de Simone e também do pastor Mário Sérgio, que é o nosso amigo cirurgião dentista. Quem precisar, liga para Mário Sérgio, que ele dá um jeito na sua boca, deixa você com um sorriso maravilhoso. Daqui a pouco eu encontro o telefone do Mário Sérgio e passo para todos vocês no nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco ele passou aqui e eu estou procurando o telefone. Daqui a pouco eu passo o telefone do Mário Sérgio. Olha só, gente. Vocês estão percebendo que eu estou colocando óculos escuros? Que eu saí assim meio nas pressas de casa e esqueci o meu óculos. E esse óculos escuro é óculos de grau. Então eu vim dirigindo com óculos escuros de grau, que é quase 4 graus que eu uso. Então hoje tem uma dificuldade terrível de ler hoje o que o pessoal está mandando, mas Sandro está dizendo que a família dele está lá de Natal assistindo a programação. A família de Sandro também assiste a programação do Rio de Janeiro. Deus abençoe muito. Quero mandar a parte do Senhor para Alhandra, para o Cetadeia, o Seminário Teológico das Assembleias de Deus de Alhandra. Deus tem abençoado. Começou novas disciplinas agora, História da Igreja Antiga, com o pastor Wellington. Também Introdução à Filosofia, com o pastor Francisco Daniel. E também nós teremos uma aula com a professora Rita de Cássia na segunda-feira à noite. Se você deseja ir participar de um seminário nessa circunvizinhança do Litoral Sul, procura Alhandra. E um abraço para o pastor Amenu Pessoa de Queiroz, no nome do Senhor Jesus. Queridos, vamos falar de um assunto polêmico. É um assunto talvez seja dos assuntos teológicos o assunto mais polêmico que existe. E é claro que eu não venho trazer nenhuma novidade em relação a esse assunto e nem quero fechar esse assunto em hipótese alguma, fechar, concretizar, dar definições precisas e nem fechar o assunto do livre-arbítrio e da soberania de Deus. Mas eu quero falar a respeito do livre-arbítrio e da soberania de Deus. E aí, falando da minha questão de visão, eu vejo bem de perto. De longe é que é o problema. Quando vai se distanciando, vai começando a criar o problema da minha visão. Mas eu não vou botar o óculos, senão vocês vão pensar que eu estou aqui com problema de catarata. Fiz a operação de catarata. Então eu não vou colocar o óculos escuro. Mas vejam bem, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Jeremias, capítulo de número 24, livre-arbítrio e soberania de Deus. Capítulo 9 de Jeremias, versículo 24, diz o seguinte: 9 de Jeremias, versículo 24 diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eu vou reproduzir só a primeira parte do texto que diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Se alguém tem alguma coisa de que se gloriar, glorie-se em conhecer ao Senhor. Você pode ficar à vontade em se gloriar, dizendo que conhece ao Senhor. Eu conheço ao Senhor. Veja, nós estamos com mais de 7 bilhões de pessoas no mundo.
Atualmente nós estamos com mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Mas não é todas as pessoas que conhecem a Deus. E deixa eu dizer uma coisa, dessas 7 bilhões de pessoas no mundo, os que dizem que conhecem a Deus, na verdade, não têm um conhecimento pleno a respeito de Deus. E aí alguém poderá estar dizendo, Israel, o conhecimento pleno de Deus só quando a gente chegar no céu. Verdade. Conhecimento pleno de Deus só quando a gente chegar na eternidade. Mas, no entanto, todavia, porém, destaque entre mentes, implica em dizer que você precisa conhecer ao Deus que você serve. Você precisa conhecer ao Deus que você serve. E aí, quando eu estou falando disso, alguém já poderá estar dizendo, o que é que isso tem a ver com livre-arbítrio? O que é que isso tem a ver com soberania de Deus? É claro que tem tudo a ver. A gente vai ler alguns textos também que tratam de soberania, que tratam de pré-ordenança, de predestinação. Vamos ler. Mas eu queria que, a princípio, você entendesse que o princípio do crescimento cristão é conhecer a Deus e conhecer quem você é. Você precisa conhecer a Deus e conhecer quem você é. Então vamos partindo logo do princípio de quem nós somos. Quem nós somos? Depois da queda, nós somos seres totalmente depravados. Cristo quem disse isso. Cristo disse isso. Que na nossa carne não habita bem algum. Na nossa carne ou do nosso coração é que procede todo mal, prostituição, adultério, idolatria, tudo que é de ruim procede do nosso coração. Nós somos seres depravados, completamente depravados depois da queda. Nós não temos nada de bom em nós. Nós não temos absolutamente nada que se possa aproveitar de bom em nós. Nós somos seres caídos no pecado e caídos no pecado, sentenciados à morte. É isso que nós somos. Nós somos seres completamente afastados da glória de Deus. Nós somos esses seres. Agora, Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, Ele nos salvou. Ele nos deu uma maravilhosa salvação. Ele nos amou, nos escolheu, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Desde o decreto eterno, Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ora, se a gente sabe que nós somos ou éramos seres depravados, e Paulo vai dizer, estando vós mortos em ofensas e pecados, capítulo 2 de Efésios, estando nós mortos em ofensas e pecados. Quem está morto, Fernando? Quem está morto? Ele está absolutamente inerte. Se você chega perto de um defunto, e tentar enfiar uma faca no coração do defunto, ele não vai sentir nada. Ele está morto. Morto é morto. A condição do homem sem Deus é uma condição de ser humano morto em ofensas e pecados. Paulo vai dizer, estando nós mortos em ofensas e pecados, ele nos vivificou. Quem nos deu vida foi Jesus. Ele quem nos deu vida.
mas nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Nós não valíamos nada. Nós éramos cão mortos e pulga. Nós não valíamos nada, mas Ele nos amou. Ele nos amou. Isso é a condição humana. Agora, se a gente entende que o princípio do crescimento cristão é conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos, nós já identificamos aqui que nós éramos depravados, mortos em ofensas e pecados, e quem nos vivificou foi Deus. Agora, se eu me conheço, eu preciso conhecer a Deus. Quem é Deus? Quem é esse Deus que a gente diz que conhece a Ele? Primeira coisa, a gente precisa entender que Deus é metafísico. Deus é transcendental. Deus é o ser metafísico. Quando Salomão pensou em construir um templo para Deus, Deus disse... Davi, na verdade, pensa em construir. Davi pensa em construir um templo, quem constrói é Salomão. Deus disse a Davi, Davi, eu alguma vez pedi para que alguém construísse casa para mim? Eu habitei entre vocês no deserto no meio de tendas. Eu não preciso de casa para habitar. Era isso que Deus estava dizendo. Os céus dos céus não me contêm. Deus é tão grande, mas tão extraordinário, que se você olhar para o infinito do céu, você não consegue dimensionar o infinito do céu. Pois bem, Deus é o Senhor que criou o céu. Deus é o ser que criou o céu. Se você for olhar para o oceano, e se você estiver no meio do oceano, você não consegue dimensionar as águas do oceano. Mas olha só que coisa incrível. Quem criou o oceano foi Deus. Se você pensa no universo, com várias galáxias que tem no universo, você vai perceber que esse Deus é muitas vezes maior do que as galáxias que existem. E Ele conhece cada estrela por nome. Esse ser que você diz que conhece cada estrela por nome. Pois bem, esse ser que é metafísico, que é transcendental, ele é também imanente. Ele é imanente. Ele criou tudo e continua presente na criação. É esse Deus que nós conhecemos. Nós não conseguimos estudar Deus. É impossível estudar Deus. Não se estuda Deus porque Deus é um ser insondável, impenetrável. Paulo vai dizer isso. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência, quão insondáveis são os teus caminhos e quão impenetráveis são as tuas obras. Nós não conseguimos penetrar no ser de Deus. Deus é um ser extraordinário. Ele é um ser grande, ele é um ser infinito. A gente pode mencionar alguns atributos de Deus. Alguns atributos de Deus. Por exemplo, amor. Deus, ele não tem sentimento de amor. O atributo de Deus, a essência de Deus é amor. Olha que coisa curiosa. Deus é um ser eterno. E só Ele é eterno. Porque a eternidade é quem não tem princípio e quem não tem fim. Deus é o ser eterno. E deixa eu ir mais longe a respeito disso. Isaías vai dizer que Ele é o Pai da eternidade.
Então, se a eternidade existe, existe porque Deus criou a eternidade. Então, Deus está para além da eternidade. Esse Deus que você diz que conhece, ele está para além da eternidade. Ele é o ser imutável. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. Deus não muda. Está escrito isso em Malaquias, porque eu, o Senhor, não mudo. Tiago vai dizer, porque nele não há mudanças e nem sombra alguma de variação. Deus é um ser imutável. Deus é um ser infinito. Nós já falamos disso. Um dos atributos de Deus é a infinitude. Deus é o ser infinito. Pense no universo e pense no infinito do universo, que ninguém até hoje consegue encontrar o princípio e o fim do universo. Ninguém consegue encontrar o princípio e o fim do universo. Pois bem, esse Deus que você diz que conhece é quem criou o universo infinito. Pois bem, se ele cria algo infinito, ele é muito mais além disso que você imagina. Um dos atributos de Deus é a infinitude. Outro atributo de Deus é a justiça de Deus. Outro atributo de Deus é a liberdade de Deus. E com justiça e liberdade eu estou dizendo o seguinte: Deus é justo e ele executa juízo com equidade. Não há iniquidade em Deus. Não há injustiça em Deus. Ele julga e faz justiça com equidade. E Abraão vai dizer isso. Não faria justiça ao juiz de toda a terra. Ora, claro, Deus é o ser justo. Ele é o ser que tem como atributo justiça e liberdade. Com liberdade, ele faz o que ele quer. Ele não depende de mim e da minha vontade para fazer o que ele quer. Ele não depende dos astros para fazer o que ele quer. Ele não depende dos seres criados para fazer o que ele quer. Ele não depende de anjos, de arcanjo, de querubim, de serafim. Ele não depende de absolutamente nada para fazer o que ele quiser, porque ele tem o atributo da liberdade. Ele é livre para fazer o que ele quer. Absolutamente livre para fazer o que ele quer. Outro atributo de Deus é a onipotência. Onipotência quer dizer que ele tem todo o poder. Deus tem todo o poder. Esse atributo de Deus, inclusive, é um atributo incomunicável. Só Deus é todo-poderoso. Só Deus é todo-poderoso. Quando ele quer operar através de alguém, ele opera através de alguém, mas o poder é dele. O poder é dele. Deus é todo-poderoso. Outro atributo de Deus é a onisciência. Com onisciência nós queremos dizer que Deus conhece todas as coisas. E ele não conhece, irmã Carmelina, porque ele leu, porque ele estudou para conhecer. Nós adquirimos algum conhecimento quando a gente estuda, quando a gente lê, mas Deus não. Deus não precisou estudar nada. Ele é o ser que conhece todas as coisas. A onisciência de Deus vê o fim antes que o início aconteça. Deus conhece o fim da história antes que a história aconteça. Outro atributo de Deus é a santidade de Deus.
Outro atributo de Deus é a simplicidade de Deus. Outro atributo de Deus é a soberania de Deus. Com soberania implica em dizer que ele governa absoluto. Ele governa absoluto. Veja, preste atenção. Houve, agora há pouco, uma ação da América do Norte com os aliados, Reino Unido e França, atacando um país que estava usando armas químicas. Mas veja, antes do presidente Donald Trump agir, ele comunicou à Rússia que ia agir. Ele comunicou que ia agir. Porque mesmo ele sendo o presidente da maior potência mundial, ele não tem soberania absoluta. Ele precisa comunicar a alguém que vai fazer alguma coisa, porque senão dá um problema terrível na comunidade dos países ocidentais e orientais. Mas Deus não. Deus governa absoluto, sem pedir opinião de ninguém. Deus não precisa de conselheiro para agir. Deus age e governa e rege o universo com soberania. E soberania é a capacidade que ele tem de fazer o que ele quer e bem entender, sem pedir autorização a ninguém, porque ele é o ser absoluto. Outro atributo de Deus é a unidade. Outro atributo de Deus é a verdade. Nós citamos alguns atributos de Deus rapidamente para a gente ter uma noção de quem é Deus. Para a gente ter uma noção de quem é Deus. Ora, se ele é eterno, e aí eternidade implica em dizer que não tem princípio e nem fim, e ele é o Pai da eternidade, e Pai da eternidade também criou o tempo. Quando Deus criou o tempo, eu ouvi isso um dia do pastor Oswaldo Pinto, que já está na glória, dizendo que o tempo é como uma bolha de sabão. O tempo é como a bolha de sabão e Deus está externo ao tempo, apesar de que na onipresença de Deus, que é um outro atributo de Deus, ele está em toda parte. Está lá na infinitude, lá no infinito, transcendental, mas imanente na criação. Na eternidade implica em dizer que ele está absolutamente fora da dependência de minutos, de segundos, de horas, de semanas, de meses, de séculos, de milênios. Deus não depende de anos. Deus não depende de contagem de anos. Deus está acima de tudo isso. Agora, a bolha de sabão chamada tempo, ele conhece ela antes e depois. Depois e antes. É assim que Deus conhece. Com onipotência, está implicando em dizer que ele tem todo o poder. Com soberania, governo absoluto. Com liberdade, ele faz o que ele quer e bem entende. Esse é o ser que você diz que conhece. Esse é o ser que você diz que conhece. Misael, você quer dizer então que com todos esses atributos de Deus, ele anula o livre-arbítrio? Nada disso. O homem continua com livre-arbítrio. O homem tem o livre-arbítrio. Mas o homem tem o livre-arbítrio até onde isso não implica em querer interferir na soberania divina.
O homem tem livre-arbítrio até onde não intenta contra a soberania de Deus. Quando esse homem que tem livre-arbítrio imagina intentar contra a soberania de Deus, é aí que ele perde o livre-arbítrio. É aí que entra a soberania de Deus para fazer com liberdade, com todo o poder, aquilo que ele quer e bem entende. Tudo quanto Deus quer fazer, ele faz e ele não pede licença ao homem. E deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa bem interessante. O homem não é marionete na mão de Deus. O homem não é fantoche na mão de Deus, nada disso. Mas quando Deus decide, no plano eterno de Deus, no decreto de Deus, do qual a predestinação é apenas parte desse decreto, parte dessa doutrina do decreto. A predestinação é parte da doutrina do decreto. Quando Deus decide, no decreto, escolher alguém, quando ele decide escolher alguém, está escolhido e acabou. Alguém poderá dizer, Misael, e se alguém que Deus escolheu não quiser? Não existe isso. Não existe isso. Misael, e se Deus escolheu alguém e alguém não quis? Não existe isso. Porque quando Deus escolheu, lembre que ele é onipresente, onipotente, onisciente. Onisciente quer dizer, ele sabe de tudo, e ele sabe de tudo de antemão. Quando Deus escolhe alguém, ele sabe que esse alguém vai estar na mão dele. Ele sabe disso. Não adianta esse indivíduo correr da mão de Deus. Foi Davi quem disse isso no Salmo 139. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir no céu, tu aí estás. E se eu fizer no inferno a minha cama, tu aí estás também. Deus está em todas as partes. E Davi vai dizer isso no Salmo 139. Todas as coisas da minha vida foram escritas no teu livro, quando nenhuma delas aconteceram ainda e uma após outra foram acontecendo, parafraseando agora, no tempo. Você está entendendo? Deus deu livre-arbítrio para o ser humano. O homem tem livre-arbítrio, o homem tem responsabilidade, mas Deus é soberano. Ora, o apóstolo Paulo, ele era fariseu, doutor da lei, não queria nada com o cristianismo, achava inclusive que o cristianismo era uma seita perigosíssima. Ele foi uma das pessoas que testemunhou e apedrejou Estevão, que era servo do Senhor. Ele estava no dia, participou daquela morte de Estevão. Ele estava com carta do Sinédrio para prender os cristãos, até que no caminho de Damasco, Jesus se revela a ele no meio de uma grande luz e fala numa linguagem hebraica, e Paulo era doutor da lei, na época de Cristo estava falando do aramaico, por causa do cativeiro, o povo falava aramaico, só quem falava hebraico era sacerdote, escriba, doutor da lei. Paulo era doutor da lei.
Então Cristo fala para ele em aramaico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai com aquela luminosidade que ele está vendo e chama Jesus de Quírios. Quírios. Ele disse: quem és, Senhor? Ou quem és, Quírios? Você sabe o que quer dizer Quírios? Quírios quer dizer Senhor absoluto. Quírios quer dizer quem és dono, quem és amo, quem és dominador. É isso que quer dizer Quírios. Quando a Septuaginta traduz Senhor para Deus, traduz Quírios. Ele chamou Jesus de Quírios, reconhecendo que a divindade estava falando com ele. Quem és, Quírios? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues, e duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele vai para a cidade e vai para uma rua chamada Direita, e Deus revela a um cristão, a um discípulo chamado Ananias, e diz: Ananias, vai para a rua chamada Direita, na casa de um homem chamado Simão, porque lá tem um homem chamado Saulo, e tu vai orar por ele, para ele ficar bom. Olha que coisa interessante. Ananias disse: Senhor, esse homem é um perseguidor, esse homem é um perigoso. Eu estou parafraseando o texto. Senhor, será que não está havendo nenhum equívoco, não? É uma paráfrase que eu estou fazendo. Senhor, será que não está havendo nenhum equívoco, não? Esse homem é perigoso. Ele tem autorização para matar os cristãos, para prender os cristãos. Claro que eu estou parafraseando o texto. Jesus diz: Ananias, esse homem é um vaso escolhido desde o ventre para fazer a minha obra. Ele vai saber o quanto é complicado sofrer pelo meu nome, mas eu vou usar ele para reis, para governadores, para pessoas importantes. Sabe de uma coisa? Eu estou parafraseando o texto. Eu preparei ele o tempo todo na lei para usar ele para a minha glória. Você não vê como eu vejo, Ananias. Você vê na horizontal, mas eu vejo na vertical. Eu sei quem é Paulo antes dele existir e conheço todos os caminhos da vida de Paulo, todas as decisões que ele vai tomar, tudo que ele vai fazer. Sabe por quê, Ananias? Porque eu sou soberano, eu sou onisciente, eu tenho liberdade, eu sei o que eu estou fazendo. Deus é soberano e o seu livre-arbítrio só vai até onde chega a soberania de Deus. Quando chega a soberania de Deus, Deus diz: quem manda aqui sou eu, quem decide sou eu. Misael, quer dizer que eu não posso me opor à soberania de Deus? Quem é você para se opor à soberania de Deus? Quem manda na tua mente é Deus, quem manda no teu coração é Deus, quem manda no teu viver é Deus, quem decide é Deus. Alguém poderá perguntar: Misael, e em relação à salvação? Mas olha que bobagem. Que bobagem pensar a respeito disso. Em relação à salvação, se eu estou falando que Deus é onisciente, se Ele sabe de antemão o fim da história, ainda antes que a história aconteça, mas é claro que Ele sabe quem é salvo e quem não é salvo, Que bobagem é essa? Deus sabe quem é dele e quem não é dele. Deus sabe quem vai para a eternidade e quem não vai para a eternidade. O nome disso é soberania, é onipotência. O nome disso é liberdade.
Misael, você está dizendo que Deus escolheu alguns para a eternidade, mas é claro que Deus pré-ordenou. O nome disso no grego é prorizou, predestinação, que quer dizer decidir de antemão, demarcar de antemão, determinar antes, predestinar. É isso que quer dizer. Capítulo 8 do livro de Romanos, versículo 28, e aí a gente podia citar Efésios capítulo 3 também. E alguém vai dizer, Misael, mas lá em Efésios Deus escolheu a igreja. E é claro que Deus escolheu a igreja. E você não é igreja? Você não é membro da igreja? Pois bem, Deus escolheu você como igreja. Olha o que vai dizer em Romanos capítulo de número 8, versículo 28. Se você não gosta dessa palavra predestinação, pegue a sua Bíblia e rasgue esse texto. Pegue a sua Bíblia e rasgue esse texto. Mas olha o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deus simplesmente pré-ordenou quem ele quis. Misael, Deus predestinou a igreja. Pois bem, se você é igreja, parabéns, porque Deus te predestinou. Misael, eu sou salvo, predestinado, porque eu sou a igreja. Muito bem, tu é membro da igreja. Então tu é predestinado para ir para o céu. Misael, tem um monte de gente do mundo que está predestinado para ir para o inferno, mas é claro que sim. Eu não sei quem é que está predestinado para ir para o céu e quem está predestinado para ir para o inferno. Mas o ser soberano sabe. Eu simplesmente vou pregar o evangelho, porque eu não sei quem está predestinado para ir para o céu e para ir para o inferno. Então a minha obrigação é, indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Simples assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se tem a vida eterna, veja, não vai ter vida eterna, não terá vida eterna, tenha vida eterna. Uma vez que você, como igreja, recebe vida eterna e o teu nome é escrito no livro da vida, e aí João no Apocalipse vai dizer a respeito desse livro da vida, que alguns não estão escritos lá, mas esse livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. E deixa eu te dizer, quem está escrito no livro da vida não tem uma borracha apagando e acendendo, apagando e acendendo. O indivíduo é crente, aí Deus acende o nome dele. Houve algum problema, Deus apaga o nome dele. Nada disso. Quem vive na prática do pecado nunca conheceu a Deus. Quem vive tendo prazer voluntário no pecado, que peca de forma voluntária porque quer e goza do pecado, e tem prazer e não se arrepende desse pecado, ele nunca conheceu a Deus. Porque quem conhece a Deus, quem recebe a Deus, quem passa a ter Pai, Filho e Espírito Santo morando dentro de si, não tem prazer no pecado.
O negócio dele é o céu. Ele quer ir para o céu. O negócio dele é céu. Ele quer ir para o céu. Mas, Misael, e o homem tem livre-arbítrio? Tem sim. Claro que tem. O homem tem livre-arbítrio. O homem decide o que ele quer, ele faz o que ele quer. Mas quando chega na soberania de Deus, aí Deus diz, agora sou eu. Quem mando sou eu, quem decido sou eu, o decreto é meu. Eu faço o que eu quero. Você que está aí ouvindo essa palavra, você que vem nas viagens, no ônibus, no carro, no caminhão, você que está aí no hospital, você que está aí no presídio ouvindo essa palavra, eu tenho uma coisa interessante para dizer para você. Deus te ama. O amor de Deus constrange a tua vida. O amor de Deus quer te alcançar. Ele quer que você seja alguém predeterminado, predestinado para ir para o céu. Ele conta com você, mas você não sabe o quantas vezes eu já errei, quantas vezes eu já pequei, quantas vezes eu já falhei, eu já blasfemei até de Deus. Muito bem. O Deus que eu estou falando para você é o Deus da misericórdia, é o Deus do perdão, é o Deus que pega o mais vil pecador, dá um banho de sangue nele ou nela e diz, agora você está salvo. Sabe, Paulo, ele disse, Deus pega o barro e desse barro, ele faz vasos para honra e vasos para desonra. E Paulo vai dizer, alguém poderá dizer, a injustiça da parte de Deus. Paulo vai continuar, de maneira alguma. Porque ele mesmo disse, usarei de misericórdia com quem eu quiser usar de misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Pois hoje Deus está entrando com misericórdia e com compaixão na tua vida e quer fazer de você barro, um vaso para a glória do nome do Senhor. E sabe a tua família que se envergonha de você? Eles vão se alegrar, porque Deus vai fazer dessa massa vaso para a glória do nome dele. Você é alguém eleito por Deus. Você é alguém escolhido por Deus. Você é alguém que Deus tem atenção por você. Os olhos de Deus estão fitos na tua vida. Deus quer você. Deus ama você. Há um adágio popular, e esse adágio é muito comum na igreja, dizendo, quem for da semente vai ser salvo. Quem não for da semente vai para o inferno. O que é isso? Isso é predestinação. Quem for da semente vai ser salvo. O que é isso? Isso é pré-ordenança, isso é predestinação. E eu quero dizer a você, você não é semente podre. Você é semente de Deus. Deus tem algo na tua vida. Deus vai transformar a tua vida. Como Deus fez na vida de Saulo, Deus vai fazer também na tua vida. Deus quer você para propagar o evangelho. Deus quer você para exaltar o nome dele. Ei, mulher! Deus ama a tua vida também. Deus tem projeto na tua vida também. Deus te elegeu também. Hoje, aonde você está, dobra os teus jeitos. Ou eleva o teu pensamento a Deus e diga a Ele, Senhor, eu quero ser vaso de honra. Eu quero ser vaso para a tua glória. Eu quero ser instrumento do Senhor. Eu quero, Senhor. Você está dizendo, Misael, isso é livre-arbítrio. É claro que é livre-arbítrio, mas o Espírito de Deus é quem convence da justiça
justiça, do juízo e do pecado. E o Espírito de Deus está usando essa programação. Hoje o Espírito de Deus está usando essa programação para dizer a você: eu tenho um projeto contigo. Eu tenho um projeto na tua vida. Se hoje ouvides a voz do Espírito de Deus, atente para ele. Não seja rebelde. Porque se você for rebelde, você está predestinado para ir para o inferno. Mas se você atentar para o Espírito de Deus, ele te predestina para a obra dele. E eu vou te dizer uma coisa, ele já viu isso acontecer antes de você existir. Antes de você virar um embrião no ventre da tua mãe, Deus conhecia a tua história. E Deus tem um projeto para a tua vida. Deus tem um projeto para a tua vida. Deus tem um projeto para a tua vida. Ele não está interessado no teu passado. Ele não está interessado na bagaceira na tua vida pregressa. É a partir de hoje, é de hoje adiante. É de hoje adiante. Escute a voz do Senhor. Deus vai fazer coisas maravilhosas na tua vida. Vamos ouvir mais um louvor? Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Parecia ter chegado ao fim. Eduardo, Eu não tinha a menor esperança de ser feliz. você mora onde, Marcelo? Entre estados de dor e tristeza que eu Conhece ele, né? enfrentei. Tá bom, Jorge, foi um prazer. Descobri Obrigado. meus sonhos e planos que eu construí. Quantas noites me ajoelhava sem poder falar. Eu não tinha coragem nem forças Manda outro vídeo. falar com Deus. Mas um dia ouvi sua voz me falando: não temas. Não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. Na cruz do Calvário, o começo da nossa vitória. Quem sabe mais? Uma lição.
Grande João Pessoa, 9 horas e 49, 8 horas, 9h49, 9 horas e 49 minutos. 9 horas e 49 minutos, eu fiquei de dar o telefone do Dr. Mário Sérgio. Dr. Mário Sérgio é cirurgião dentista, tem várias especializações, terminou uma especialização agora há pouco. Ele trabalha com restauração, extração, tratamento de canal, sistema rotatório, cirurgia, ele é cirurgião dentista, tratamento de gengivas. O telefone é o 98776-5968, 98776-5968 ou 3244-6768, 3244-6768, fica lá na Avenida Miguel Couto, no prédio Vinha Del Mar, na sala 907 dele, nossa amiga Simone, e você vai ter um atendimento de primeira linha de luxo. Mário Sérgio, além de ser cirurgião dentista, fez 10 anos de pastorado na igreja do Nazareno. É meu amigo, meu irmão. Deus continue te abençoando, Mário Sérgio. É muito bom saber que Deus continua te usando para a glória de Deus. E eu, como eu disse para vocês, ele faz um trabalho voluntário no Betel Brasileiro e também na Juvep, atendendo as pessoas carentes do sertão, do interior da Paraíba e de outros estados, fazendo obturação, extração, fazendo também prótese dentária. É um grande homem de Deus, é um grande servo de Deus, e eu tenho um prazer de ser amigo desse homem de Deus, que é o pastor Mário Sérgio. Deus te abençoe muito. E também, se você precisa de medicamento, vai lá na Farmácia Popular do Trabalhador, que está lá a irmã Anitta para te atender, 3253-3779. Pastor Joabe vai estar lá para te atender também, e ele faz aquele preço especial. Eu já disse várias vezes aqui, eu sou da igreja e nada contra ninguém e nem comércio de ninguém, mas eu cumpro a palavra do Senhor. A Bíblia manda a gente ajudar os domésticos da fé. Então eu só compro na Farmácia Popular do Trabalhador, lá com o pastor Joabe. É na rua, ali na subida do aeroporto, virando à direita, entrando para o Alto da Boa Vista, você já vai ver uma plaquinha FPT, Farmácia Popular do Trabalhador. Vai lá e ajuda, coopera o pastor com o pastor Joabe. Ele também tem os cultos na Assembleia de Deus Ebenezer, fica na mesma rua. E os cultos de oração, o Círculo da Oração com a irmã Maria Brantes, é às quintas-feiras. Coopere com a irmã Maria Brantes, é um vaso na mão do Senhor. Deus tem usado muito essa mulher para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a irmã Maria Brantes e o seu esposo. Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Nós continuamos aqui, e essa programação é uma programação do ICTIS, Seminário Interdenominacional de Teologia e Missiologia. Quem pode fazer o seminário, Misael? Qualquer irmão de qualquer denominação que tenha 2 anos de membresia, recomendado pelo seu pastor, ele vai poder fazer o curso de teologia, o bacharelado livre em teologia, o médio em teologia, o básico em teologia. Nós estamos terminando 2 disciplinas, que é hermenêutica, com o pastor Francisco Daniel, e também profetas menores. Vamos começar agora com método do trabalho científico e também vamos começar com homilética, a arte e a ciência de pregar sermões bíblicos. Você é muito convidado, você está convidado para
cooperar, participar, aprender, investir no teu ministério, na tua chamada. E deixa só eu dizer mais uma coisa. Ei, é claro que Deus te predestinou. É claro que Deus te chamou. É claro que Deus te elegeu. É claro que Deus tem uma obra na tua vida. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Ele está trabalhando. Ele está te vendo. Você que está aí parado em praça pública, ouvindo essa programação através das ondas sonoras do rádio de alguém. Jesus te ama. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar você num vaso de honra para a glória do nome do Senhor. Nós queremos, do coração, agradecer a todos os que participaram conosco. Se você quiser que essa programação abençoe outras vidas, faça o compartilhamento. Faça o compartilhamento que vai ficar registrado aqui na internet e você vai compartilhar, a gente vai compartilhar e outras pessoas serão abençoadas. Nós queremos deixar as considerações finais com a irmã Carmelina, depois nós faremos as considerações finais, oraremos por Joacil, para Deus dar vitória a ele, oraremos por esses todos que estiveram conosco neste dia e faremos a oração da fé, para Deus continuar abençoando. A irmã Carmelina, considerações finais. Agradecemos a todos os nossos ouvintes, pedimos também a os meus amigos no Facebook também que compartilham, que chegue ao alcance daqueles que necessitam. Eu agradeço por este dia, em nome de Jesus. Olha, Deus te chamou, te predestinou antes da fundação do mundo. Dá uma lida lá em Efésios. Descansa no Senhor, a tua vida é de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, oramos por Joacil, oramos por Batista, oramos por Fernando, oramos por cada um que esteve conosco hoje, compartilhando, assistindo, curtindo, orando conosco. Senhor, visita os presídios, visita os hospitais, abençoa, Senhor, a esse que ouviu a tua palavra, beneficia ele, ajuda, que o teu nome venha a ser glorificado. Abençoa a irmã Carmelina, seus filhos, pai, seus netos, abençoa a minha mãe que está em Cuité de Mamanguape, o meu pai, os meus irmãos, a minha família. Senhor, abençoa a minha mulher, Cíntia, ao meu filho, Misael II. Abençoa Sandro, Senhor. Em nome de Jesus, dá saúde ao teu servo, Pai. Glorifica o teu nome, Senhor. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos os ouvintes hoje e sempre. Grato, muito grato. Domingo estaremos juntos novamente, se Deus quiser.